Fala galera, Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar teu joinha e também não esquece de compartilhar esse vídeo. Eu sempre falo, né, talvez não vai falar nada com você, mas alguém que você conhece está precisando ouvir, então vai lá, que Deus possa te usar grandemente. E o tema do vídeo dessa semana é: será se uma bênção pode se tornar uma maldição? Então, para que você venha entender essa palavra, esse tema dessa semana, a gente vai mergulhar aqui na Bíblia, né? Lá em Isaías, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia hoje, a ler junto comigo, né? Lá no capítulo 38, Isaías, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, né? Ezequias, ele era um rei ali em Jerusalém, e ele ficou doente, né? Eu quero ler aqui para que vocês venham entender essa palavra. Por esses tempos, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e envie as suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Só até aqui, né? Eu vou ler só até aqui, para que vocês venham entender, né? Ezequias era o rei ali de Jerusalém, ele ficou doente, né? Como eu li para vocês, e o profeta, Deus dá uma palavra ao profeta Isaías, e ele vai de encontro a Ezequias, e ele fala, né, que a palavra que Deus mandou ele entregar ali, que ele ia morrer, ele não ia escapar. Então imagina o desespero desse homem ter uma palavra tão forte dessa vindo de Deus, que ele iria morrer, aquela doença iria matá-lo, né? Não ia ter como ele escapar. E ele ora, ele chora, ele coloca o rosto na parede e começa a chorar e clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia dele, né? E para que Deus lembre de que ele foi um homem bom, um homem fiel, um homem com fidelidade ao Senhor aqui na terra. E Deus, ele tem misericórdia, porque Deus, ele tem misericórdia da gente, sabe? E o rei Ezequias fica, né, muito feliz, né, com aquele 15 anos acrescentado a mais ali na sua vida, né, que Deus usa ali o profeta Isaías para entregar essa mensagem ao rei. E o rei, os reinados, né, ao redor ficam sabendo da sua cura, porque todo mundo já sabia que ele estava muito doente e que ele iria morrer, né? Era isso que acho que todo mundo esperava. Mas a cura do rei chega aos ouvidos. O rei da Babilônia fica sabendo disso, mensageiro do rei, e ao encontro do rei Ezequias, e ele leva presentes, envia cartas, enfim, né? Só que o rei Ezequias, ele fica muito feliz com aquela chegada ali daquele povo, dos mensageiros ali do rei da Babilônia, e ele fica tão feliz que ele acaba deixando ali o orgulho falar mais alto, né? Deixando a carne falar mais alto, e ele acaba mostrando ali suas riquezas para aquele povo, né? Para os mensageiros, ele abre todo o seu palácio e mostra tudo que não era para ter mostrado. E isso não agrada a Deus, né? Aí vem a palavra do Senhor, o tema do vídeo com a palavra, né? Isso não agrada ao Senhor. Então Deus manda Isaías, né, depois voltar lá ao rei Ezequias e perguntar quem eram aquelas pessoas e o que elas estavam fazendo, e o que o rei mostrou, né? O profeta Isaías pergunta para ele o que eles viram, e o rei Ezequias fala que eles viram tudo porque ele abriu, né? Mostrou tudo o que ele tinha. E Deus, ele não se agrada dessa atitude do rei. Então Deus fala, né? Usa ali Isaías para entregar outra mensagem ao rei, para falar para ele que
tudo que ele tem será tomado, e até os seus filhos serão levados ao cativeiro, serão levados como escravo para servir como eunucos ali à Babilônia, sabe? Então, Deus, ele entrega tudo que o rei Ezequias possuía, que os seus pais construíram, tudo que sua família, né, seus descendentes ali tinham construído. E daí, aqueles 15 anos, que seriam 15 anos de bênção, acabam se tornando a maldição da vida de Ezequias, né? Porque é que apesar da cura e do sinal, né, que o rei Ezequias recebeu, ele não agradeceu, não foi grato, mas ele acabou desagradando ao Senhor. Ele acabou desagradando a Deus, aquele que curou, aquele que acrescentou mais anos de vida para ele, aquele que deu a cura. Ele acabou fazendo aquilo que a carne dele mandou na hora, o desejo do seu coração. Ele ficou tão feliz com a bênção que acabou esquecendo de agradecer como ele deveria agradecer, de ouvir a voz de Deus, de saber o que Deus queria, sabe? Ele acabou usando ali, sendo usado por impulso, né? Ele acabou deixando a carne falar mais alto e acabou mostrando toda a sua riqueza quando não deveria ter mostrado. Tem coisas que a gente não deve mostrar para as pessoas. Tem coisas que Deus vai fazer em nossas vidas que é somente nós e Deus. Tem coisas que Deus vai pegar, Deus vai fazer, Deus vai trabalhar na tua vida, que é só você e Deus. Não compartilha aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você acaba traindo maldição para você mesmo. Você acaba atraindo inveja, você acaba atraindo olho gordo sobre você, sabe? Então não compartilhe com as pessoas aquilo que Deus está fazendo com você, sabe? Esse rei, ele acabou entregando, né, aquilo que Deus tinha abençoado a vida toda deles ali. Acabou entregando de mão beijada para o próprio inimigo, né? Então, assim, o orgulho, claro que foi o orgulho, a soberba, para querer se aparecer, para querer mostrar que ele tem. E quantas vezes a gente acaba agindo como Ezequias? Quantas vezes a gente quer mostrar que a gente tem, a gente quer mostrar que a gente pode, a gente quer mostrar para as pessoas que Deus é com a gente. Ah, não, sabe, eu tenho que provar que Deus é comigo. Você não precisa provar nada para ninguém. Se Deus está com você, Deus vai mostrar para todos que Ele é com você. Você não precisa fazer nada, sabe? Não haja por impulso. Não permita que a bênção que Deus está lançando sobre a sua vida acabe se tornando uma maldição para você, sabe? Então, assim, e outra história também que a gente pode aprender com isso é sobre Saul, sabe? Deus abençoa Saul, levanta Saul como rei, mas a soberba, o orgulho entra dentro do coração de Saul. Ele tinha tudo para ser um rei sucedido, para ser um rei temente ao Senhor, para ser um rei abençoado, mas ele acabou se desviando daquilo que Deus tinha para ele. E aquela bênção de Deus acabou sendo a maldição dele, sabe? Porque quando a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, nós temos que ser grato ao Senhor. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, do que Deus está fazendo em nossas vidas, mas nós devemos ser grato a Deus o tempo todo. Devemos ser grato ao Senhor, devemos entender que não é para todo mundo que você vai abrir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem sonhos seus que não é para você compartilhar. Tem coisas que projeto que você está planejando, coloque nas mãos do Senhor, pare de falar para as pessoas. E você não entende porque nada dá certo na sua vida. Você ainda não consegue entender isso. Ah, porque eu planejo tanto, Deus, e nada está dando certo. Ou por que será? Será que você está abrindo sua boca demais? Será que você está falando para as pessoas erradas? Será que você está compartilhando as suas feridas para as pessoas erradas? Sabe? Tem coisas que a gente não pode comentar com as pessoas. Tem coisas que, por mais que seja minha amiga, ela não precisa saber dos meus sonhos, sabe? Eu tenho isso comigo. Nem todo mundo sabe os meus sonhos, mas Deus sabe de todos eles. Deus sabe de todos eles.
Tem coisas que eu só conto para Deus. Tem coisas que eu só falo para Deus, sabe? E eu aprendi isso de uma forma dolorida, sabe? Porque às vezes a gente acaba atraindo inveja para nossas vidas quando abrimos nossas bocas demais. Às vezes você nem percebe, você está comentando algo ali tão simples da sua vida e aquilo ali, aquela pessoa não vive o que você vive, aquela pessoa não vive e isso acaba atraindo inveja para sua vida, sabe? Então, aprenda a ouvir mais a voz de Deus. Eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você aprende que o silêncio é uma riqueza. O silêncio, muitas das vezes, é a tua salvação, sabe? É aquela bênção que vai chegar na tua vida. É aquela bênção de Deus que vai te alcançar. A cura de Deus chegou ao rei Ezequias, mas por ele querer se aparecer demais, falar demais, mostrar demais, aquela bênção que Deus, né, acrescentou 15 anos, se tornou uma maldição na vida dele. Porque imagina, ele ter que viver 15 anos com aquilo ali na sua mente, 15 anos que os seus filhos se tornariam escravos, né? Sim, 15 anos que ele ia perder tudo. Então imagina, 15 anos ele ia ter que passar. Então aquela bênção que seria uma alegria na vida dele, seria uma dádiva na vida dele, acabou se tornando um pesadelo, sabe? Então devemos vigiar, devemos cuidar para que as bênçãos de Deus nos enriqueça. Enriqueça que eu falo não é em grana não, tá, gente? Enriqueça que eu falo é em sabedoria, é em entendimento, é você crescer e evoluir a sua vida, sabe? Porque quando a gente evolui na presença de Deus, a gente aprende tantas coisas, tantas coisas. A gente não se perde do caminho de Deus. Deus escutou o clamor do rei quando estava, né, ali doente, a sua enfermidade, que iria morrer. Deus ouviu o clamor e Deus, ele escuta o nosso clamor. Deus, ele escuta quando clamamos ao Senhor, quando estamos com o coração quebrantado diante de Deus. Deus, ele acrescenta vidas, mais vidas. Deus, ele muda a situação de que você está passando. Nada é impossível. Se um Deus acrescenta mais vidas para uma pessoa que está morrendo, você acha que a sua situação é impossível para Deus? Se nem a morte, você está entendendo? Nem a morte consegue vencer esse Deus. É Ele que dá ordem, é Ele que manda até na morte. Você entende o poder de Deus? Você entende a grandeza do Senhor? Nem a morte pode com Deus. Quando Deus fala, sai, se retira daqui porque eu irei acrescentar mais 15 anos para ele. A morte obedece. A doença se afasta, a doença, ele é curado, ele é transformado naquele momento. Ele se enche da presença do Senhor. Porque quando a gente é curado, a gente sente a presença de Deus em nossas vidas. Só que ele acabou não sendo grato o suficiente. Ele não agradeceu a Deus como deveria agradecer. Mas ele acabou ouvindo mais o desejo do seu coração. Ele acabou querendo se aparecer, querendo se mostrar, querendo que todos vejam a sua grandeza, querendo que todos olhem o poder que ele tem, mas não é isso que Deus quer em nossas vidas. Quando confiamos em Deus, quando Deus vem para nos abençoar, quando Deus vem fazer algo em nossas vidas, não é para a gente querer se aparecer, mas é para a gente ver a grandeza de Deus em nossas vidas e as pessoas poderem ver isso, sabe? É para que aquela nossa dor transforme outras vidas. Porque eu acredito que se esse rei chegasse para todos e contasse, não, eu não sou capaz de fazer nada.
mas foi Deus que me curou. Ele fala para aqueles mensageiros: volte lá no seu reino e conte para o seu rei que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que cura, é um Deus que ressuscita, é um Deus que faz milagres. Nada disso teria acontecido na vida dele. Ele não ia passar por tudo que ele ia passar, sabe? Ele não ia perder a graça de Deus. Ele não iria se perder ali no caminho. E quantas vezes a gente acaba se perdendo? Quantas vezes a gente acaba se perdendo da vontade de Deus quando não escutamos a voz dele, quando não obedecemos ao Senhor, a gente acaba fugindo ali da vontade do Senhor, sabe? Então, que Deus possa te abençoar, que você possa deixar essa palavra entrar em seu coração, sabe? E que você venha entender que tudo que você está passando, na verdade, é só uma preparação que Deus está fazendo na sua vida, sabe? Deus está te preparando para viver algo sobrenatural com o Senhor. Essas lágrimas, né, que você tem chorado, que você tem, aquela dor que você tem sentido, que você acha que Deus não está te vendo, que você está sozinha nessa. Deus está te preparando para viver algo sobrenatural. Deus está te forjando para você se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Para que aquilo que Deus está colocando na sua mão, você possa usufruir, sabe? Possa testificar a presença de Deus e que você possa honrar a Deus, sabe? Que tudo que Deus esteja colocando em suas mãos, você possa, sabe, honrar a Deus, a viver nos princípios dele, a viver debaixo da vontade de Deus. E galera, esse foi o tema de hoje, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Uma bênção pode se tornar uma maldição? Pode. Quando você se desvia da presença de Deus, quando você sai do foco de Deus, aquilo que era para ser bênção na sua vida pode se tornar uma maldição. Aqueles 15 anos, aquela cura que o rei Ezequias acabou recebendo, acabou se tornando a maldição dele, por ele não ser grato a Deus como deveria ser, por ele deixar o orgulho falar mais alto, a soberba falar mais alto. Então aquela bênção que era para ser uma bênção acabou se tornando uma maldição na vida dele, né? Imagina você ter que viver mais 15 anos se culpando daquilo que você fez, com a sua própria descendência. Então é isso, galera. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.